Se eu fosse você, eu não faria lente de contato antes de ver esse vídeo. A cada 10 casos que eu atendo aqui no consultório, pelo menos 5 são retrabalhos realizados por profissionais que não souberam realizar a técnica de forma adequada, causando mau hálito, lente que cai, lente que mancha, inflamação gengival crônica, problemas estéticos gravíssimos, dentes muito grandes ou dentes muito pequenos, problemas de oclusão que acabam prejudicando a mastigação do paciente e, em alguns casos muito graves, até perda do dente. Lente de contato, na minha opinião, é um dos procedimentos mais complexos da odontologia. E por ser um dos mais complexos, se tu não fizer bem, vai ter que fazer 2 vezes. Dica número 1. Procure um profissional especializado em lentes de contato dental. Analisa as redes sociais desse dentista, as fotos que ele posta ou até as fotos do portfólio dele particular, caso vocês forem na consulta e não só analisar o Instagram. Dentista que faz lente de contato hoje em dia sempre tem foto ou para postar no Instagram ou para mostrar no portfólio particular. Não existe, entenda, não existe nenhum profissional que realmente realiza lentes de contato, e tem bastante paciente de lente de contato, que não tenha portfólio fotográfico. Quando vocês forem analisar as fotos do dentista escolhido, sempre procurem casos semelhantes aos de vocês. Então, se vocês têm dente apinhado, procura foto com dente apinhado, dente separado, dente manchado, um dente de cada cor, desarmonia no sorriso, casos mistos. O que são casos mistos? Tem um dente faltando, tem um implante, tem uma coroa, tem um dente com muita resina. Então, sempre quando vocês forem pesquisar as fotos, procurem casos semelhantes, porque cada caso é um caso e cada caso carrega particularidades para serem resolvidas. Então, se vocês forem olhar as fotos, vejam se o dentista conseguiu resolver o problema, que no caso seria semelhante ao de vocês. Dica número 2. Fuja do dentista da família. Sim, aquele dentista que está há 15 anos com a família de vocês, faz limpeza todo ano, é conhecido da avó, do tio, foge desse dentista. Por quê? Porque provavelmente ele não faz lente de contato. Se ele fizesse, você com certeza saberia. Por que é tão importante a gente escolher um profissional que saiba fazer a técnica? Porque vocês não querem que aconteça isso daqui com vocês. Isso aqui é mutilação. Isso aqui, de maneira nenhuma, é preparo para lente de contato dental. Isso aqui é um preparo de um dentista que não sabe fazer a técnica para lente de contato. Por que eu digo isso? Porque os preparos para lente de contato, eles são preparos minimamente invasivos. São desgastes muito poucos que são feitos no dente, apenas nas partes necessárias. E se vocês pegam um dentista que não sabe a técnica de como confeccionar esses preparos, vocês vão ter que fazer a lente novamente, porque ela vai falhar. Tá, doutora Dani, mas o que tem de tão difícil nessa técnica? Primeiro, que existe um passo a passo muito rigoroso. Segundo, que para fazer um desgaste mínimo, tu tem que prestar atenção em muitos fatores. O dentista tem que prestar atenção nas angulações de preparação, porque essa peça vai ter um eixo de inserção. E não se esqueçam, lente de contato é uma cerâmica muito fina, tá? Em média de 0,2, 0,4 milímetros, o que é muito fininho. Se tu não se preocupa com esse preparo, a lente vai entrar, vai fraturar e ela vai falhar. Então, é muito mais fácil vocês fazerem isso aqui, desgastar o dente e fazer um dentinho de tubarão, do que fazer isso aqui. Que aqui são os preparos feitos por mim. Então, quando a gente faz preparos minimamente invasivos, além da gente cuidar do eixo de inserção, a gente tem que cuidar muito e não encostar no dente do lado. O que significa isso? Não bater a broca ali e desgastar o dente do lado, sem necessidade. A gente tem que prestar muito atenção na bordinha cervical, que a gente chama de término cervical, que é onde vai ter a emenda da lente com o dente. Esse término, ele tem que ser fino, ele tem que ser liso e ele tem que ser polido. Então, tudo isso entra na técnica de preparo. Isso que eu nem falei para vocês da técnica de moldagem, da técnica de cimentação, que sim, eu uso um cronômetro do lado, porque, né? Então, assim, são muitos passo a passos. Tem muita coisa que pode dar errada no meio do caminho se o dentista não souber a técnica e ele não tiver expertise para fazer o tratamento. Então, pesquisem as fotos e a quantidade de pacientes que esse dentista tem e o fluxo de pacientes que ele tem. Agora vamos para... Me perdi, nem sei mais que dica que eu tô, porque são tantas. Para a dica número 4.
Além de vocês procurarem um profissional especializado, que vocês consigam ver as fotos e que ele resolveu ou não o caso de vocês, né, semelhante ao caso de vocês, procurem dentistas que façam uma quantidade de lentes e que tenham uma quantidade de fluxo de pacientes. Por quê? Porque os materiais para lente de contato são materiais específicos para lente de contato. Existem sim materiais universais e provavelmente o dentista do teu bairro deve usar esse. Dentistas que não fazem muita lente de contato não vão investir em materiais de ponta, ou seja, não vão investir nos melhores materiais que tem no mercado ou no mundo, que é o que a gente usa. Pelo menos é o que eu uso. Então, dentistas que não fazem muita lente de contato, provavelmente eles não vão investir em materiais específicos para as lentes de contato. Tá, doutora Dani, como assim? Eu não tô entendendo nada. Sim, a lente de contato, ela tem materiais específicos para a confecção e cimentação dela dentro de cada marca. Então, esses materiais, além deles terem um custo muito mais elevado, eles têm um prazo de validade reduzido. O que isso significa? Significa que se o dentista ele não tem um fluxo de pacientes que fazem lentes de contato, sinto te informar, mas ele não vai comprar esse material só para ti. Primeiro, porque ele não vai ter cacife para isso. Segundo, que para ele não vai valer a pena investir tanto dinheiro em cimento, material de moldagem, todo um passo a passo de cimentação com os melhores materiais só para fazer em ti. Então, doutora Dani, como é que a gente faz para saber isso? Primeiro que eu ensinei vocês que tem que pesquisar as fotos dos casos semelhantes a você. E segundo na consulta, pergunta. Doutor, eu fiquei sabendo que tem material específico para lente de contato. Que material que tu usa? Que cimento que tu usa? Se tu vê que o dentista deu uma titubeada de eu uso esse aqui, mas... corre, foge. Mas se ele souber do que ele está te perguntando, porque tem muita dentista que não sabe disso também. Então, se ele souber o que tu está perguntando, provavelmente ele vai encher a boca para falar, porque quando a gente usa o melhor material do mercado, um material que ele tem uma durabilidade, que ele faz a lente durar muito mais, que ele tem uma estética maravilhosa, que ele é um material que a gente chama de um material de alto desempenho, acredite, a gente vai mostrar para vocês. Eu sou essa pessoa, eu adoro me exibir com os meus materiais. Quando eu vou cimentar a lente, a primeira coisa que eu faço é pega o cimento, deixa eu mostrar. Por quê? Principalmente cimentação, que é o que vai fazer durar e é o que vai fazer não manchar a tua lente. Cada marca existe uma categoria específica de lentes de contato dentro. E quando a gente usa o melhor material, a gente vai querer se exibir e se ele não te mostrar, provavelmente ele não está usando. Dica número 5, ainda sobre a técnica e o profissional. A lente de contato, como eu falei para vocês, eu considero como um dos procedimentos mais complexos que tem na odontologia. Primeiro, por causa dos materiais, como eu falei. Segundo, por causa da técnica. Existem muitos passo a passo, literalmente passo a passo. E se o dentista negligenciar um passo a passo, a lente vai falhar e tu vai ter que refazer a lente de novo, ou seja, vai ter que pagar 2 vezes. E a gente sabe que não é um procedimento barato. Então, o que você quer é fazer uma vez só e nunca mais ter que refazer por causa de falha de negligência de dentista. Então, quando a gente tem muitos passo a passos e eles não podem ser negligenciados, procure um dentista que seja apaixonado pelo processo e não só pela tua foto de antes e depois. O processo em si, o dentista tem que ser apaixonado. Porque senão ele vai pular, ele vai negligenciar e adivinha, a tua lente vai falhar e tu vai ter que repetir tudo de novo com outro dentista e, obviamente, pagar tudo de novo. Dica número 6, se não me engano, ou 5 talvez. Lente de contato é estética. Cada dente tem que respeitar uma proporção e essa proporção ela é particular de cada paciente. Por quê? Porque quando a gente faz um planejamento, né? Quando a gente faz um planejamento de lente de contato, de principalmente 10 lentes de contato ou 8 lentes de contato, a gente leva em consideração muitos fatores da face do paciente. Muito rapidamente, a gente vê terços da face, a gente vê distância bipupilar, sim, isso é muito importante. A gente vê lábio em repouso para a gente saber o comprimento dos centrais. A gente vê o tanto do arco do sorriso que o paciente tem. São tantos fatores que a gente tem que analisar para fazer que acaba que a gente vê esses dentes, que, né, essas lentes que ficam para fora da boca, parece que a lente é tão grande que o paciente não consegue fechar a boca, ou essas lentes que são achatadas e todas retas, isso não existe. Cada dente
tem uma proporção com o dente vizinho. Então, quando vocês forem procurar para ver as fotos de lente de contato, procurem também a parte estética do sorriso, a parte de proporção do sorriso. Essas lentes super volumosas, esses dentes gigantes que o paciente não consegue fechar a boca, isso não é estética, pelo menos na minha opinião. Dica número 7 e última dica. Uma red flag gigantesca nas fotos dos profissionais que vocês podem ver é o dentista não mostrar a gengiva nas fotos. Ah, como assim não mostrar a gengiva? Só foto sorrindo. Por quê? A gengiva, ela é o nosso termômetro de se a adaptação da lente ficou boa ou não. O que isso quer dizer? Quando o dentista não mostra a foto intrabucal, tanto superior ou superior inferior, provavelmente ele está tentando esconder a gengiva. Porque quando a gente esconde a gengiva e mostra só o dente, às vezes a estética da lente é bonita. Mas quando a gente vê uma gengiva branquinha, né, um pouco mais rosada, não vermelha, não inchada, muito menos roxa, que tem alguns casos que a gente vê uma gengiva que chega a estar roxa de tão vermelha, provavelmente tem problema de adaptação ali. Essa peça, ela não está bem adaptada no dente, pode ter tido algum problema de moldagem, pode ser algum problema de laboratório, pode ser algum problema de cimentação, podem ser N problemas, mas ali aconteceu um problema. Então, quando o dentista ele evita mostrar nas fotos a gengiva e o término cervical dessas lentes para vocês poderem ver a saúde gengival, isso é uma red flag, tá? Então, observem as fotos do dentista se aparece a gengiva ou não. Tá, agora um resumão, principalmente do que vê em foto, né, do dentista. Primeira coisa, gengiva. Quando não aparece gengiva em nenhuma foto, red flag, observem. Outra coisa, cor das lentes, quando tá uma de cada cor, às vezes tá um dente amarelo, um dente mais branco, um dente mais opaco, observem isso. Outro ponto a ser observado é se vocês conseguem ver o término, se vocês conseguem ver uma borda, uma linha amarela onde aparece o dente e vocês enxergam a lente encaixada, isso significa que o preparo do dentista ficou supragengival, ficou muito abaixo e ele não conseguiu tapar isso com cimento. Então isso é um outro item para vocês observarem. Outro item clássico que acontece nos dentistas é nessas fotos de sorriso lateral, vocês enxergam aqui do lado uma borda amarela. Também foi um erro de preparo, deveria ter jogado o preparo um pouco mais para dentro para conseguir tapar essa borda. Então isso também é um erro clássico que vocês têm que observar, porque numa foto lateral, se vocês fazem assim e vocês enxergam esse amarelo aqui, significa que a lente não está indo até o final. Outro item que para mim é o mais fácil de ver é o volume das lentes. Então tu vê aquelas lentes muito volumosas que desde a gengiva ela já cresce gorducha para frente. Normalmente são fotos que o paciente ele tem que fazer quase um movimento para jogar o lábio para fora. Falta de proporção também, dentes retos, quase de boneco, que são completamente artificiais. Então, tudo isso que eu falei para vocês são itens que vocês têm que analisar quando vocês procuram fazer lente de contato. Em resumo, lente de contato não é uma coisa fácil de se fazer. Totalmente o contrário, não é só tu colar uma cerâmica em cima de um dente, ele é um procedimento complexo, ao meu ver, na minha opinião, é sim o procedimento mais complexo que tem na odontologia, porque envolvem duas coisas muito importantes, uma delas técnica, muita técnica, e outro materiais. Se tu não junta as duas coisas, técnica do profissional e escolha de materiais, tu pode ter um problema de estética, de durabilidade, o pior ainda se for os dois, e pior ainda tu pode um dia, quem sabe, perder o teu dente por causa de uma escolha errada no profissional. Eu espero ter ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo.